Vamos acionar o repórter Rafael Procópio agora para trazer mais detalhes. Falamos no início que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente seja levado imediatamente para um hospital após ele bater a cabeça na prisão. E quem nos atualiza a situação do ex-presidente agora é justamente o Rafael Procópio. Boa noite, Rafael. É isso, pessoal. Boa noite mais uma vez. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu aí que a defesa de Jair Bolsonaro e os médicos, claro, dessem detalhes dos procedimentos que seriam necessários para ele realizar. E a gente teve acesso aí a esse documento protocolado pela defesa, mostrando que por conta do episódio da queda durante a madrugada, ainda se fala de um episódio de uma síncope, que seria um desmaio, seriam necessários alguns exames com urgência. A gente está falando de uma tomografia computadorizada e um eletroencefalograma. Para a gente trazer de novo esse caso, que aconteceu desde manhã, hoje aqui em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a madrugada, se sentiu mal, teve um pesadelo, segundo o que foi informado pelo próprio para as pessoas que estão lá na prisão, com ele e também para as pessoas que visitam, no caso, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e depois desse pesadelo, ele acabou caindo e machucando, batendo a cabeça. A situação ela veio à tona por parte de Michele Bolsonaro, que logo depois que chegou lá para visitar Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, foi contado a ela essa situação e ela imediatamente começou a fazer postagens na internet, pedindo para as pessoas orarem por Jair Bolsonaro, enfim, pedindo para que as pessoas tivessem um olhar diferenciado para Jair Bolsonaro, e logo depois começou a falar com a defesa, com as pessoas que cuidam aí da saúde do ex-presidente, para que exames fossem feitos. E a ex-primeira-dama tentou fazer uma pressão física, digamos assim, no Hospital DF-Star, onde Jair Bolsonaro costuma fazer os exames e todos os procedimentos. Ela foi até a garagem do hospital tentando fazer uma pressão para que o Supremo Tribunal Federal liberasse de maneira imediata Jair Bolsonaro do cumprimento da pena naquele momento para fazer exames gerais. Importante a gente dizer que no início de toda essa conversa, um dos médicos, na verdade o médico-chefe que está cuidando da saúde de Bolsonaro, Cláudio Birolini, ele disse que o caso em si, que o machucado de Jair Bolsonaro não esperava cuidados, mas sim o caso em si, dele levantar durante a madrugada, cair e não ter o atendimento durante a noite. Importante também a gente ressaltar que somente que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro comunicou aos guardas, aos agentes da Polícia Federal, o que tinha acontecido logo que levantou de fato pela manhã, e dizendo que não existia necessidade de uma internação ou de qualquer exame naquele momento. Então, a situação foi passada, os médicos, num primeiro momento, entenderam que não era nada de urgente, depois mudaram de opinião e tentaram aí fazer com que ele fosse atendido durante a tarde e começo da noite de hoje. Então, o último passo dessa questão toda é o fato de Jair Bolsonaro, da defesa dele, ter protocolado, ter dado os detalhes ao ministro Alexandre de Moraes do que seria necessário fazer em questão de saúde, em questão de exame. Isso porque antes Moraes tinha negado o primeiro pedido da defesa, baseado na perícia da Polícia Federal, que não entendia como necessário um exame de urgência naquele momento. Aí ele pediu que a defesa desse detalhe mais aprofundado do que eles gostariam de fazer com o ex-presidente no Hospital DF-Star. A gente agora segue de olho aí nessa possibilidade de, durante essa noite de terça-feira ou amanhã, na manhã de quarta-feira, que esses exames sejam autorizados ou não pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A gente segue de olho. Obrigado, Rafael Procópio, pelas informações. A gente segue acompanhando também o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A defesa do ex-presidente tem alegado preocupação com as condições de saúde dele na prisão ao longo das últimas semanas. Recentemente, os advogados se queixaram ao Supremo Tribunal Federal, a gente até trouxe esse tema, não é da coisa de ontem, sobre o ruído contínuo do ar-condicionado na cela. Eles alegavam que o local não oferecia condições mínimas de tranquilidade e repouso para o ex-presidente Bolsonaro, que continua na Superintendência da Polícia Federal desde novembro de 2025, depois de ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Pedidos da defesa para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar humanitária têm sido negados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A gente lembra também que agora, no fim do ano, Bolsonaro passou por um procedimento, então não ficou todo esse tempo numa superintendência direto. Ele, agora em dezembro, bem no dia da véspera do Natal, ele passou por exames no hospital, depois no dia seguinte
passou por uma pequena cirurgia e depois pela recuperação por mais uma semana no hospital. Na internet, parentes do ex-presidente se manifestaram, como o filho dele, Carlos Bolsonaro, escreveu uma longa mensagem, cronologia dos fatos de hoje versus alegações jurídicas de Alexandre de Moraes para negar domiciliar humanitária, diz Carlos Bolsonaro. E aí colocou os horários e a cronologia dos fatos segundo a versão dele. Diz lá, às 9 horas da manhã, Michele tenta entrar para a visita, a mulher do ex-presidente, e é informada de que precisaria aguardar sem explicação do motivo. Depois, 9h30, escreve Carlos Bolsonaro, Michele toma conhecimento de que meu pai havia sofrido um acidente ao ver médicos passarem à sua frente. 9h40, chego para a visita e sou informado dos fatos. 10 horas, Michele consegue entrar para a visita. 10h30, Michele sai da visita. 10h40, Michele retorna acompanhada do médico pessoal do presidente para conversar com os peritos. Às 11 horas, eu entro para a visita e permaneço pelos meus 30 minutos regulamentares. 11h40, é solicitado o atendimento médico especializado, nos foi informado que não haveria necessidade de petição para ir ao hospital diante das circunstâncias. Meio-dia, somos informados de que o presidente só poderia ir ao hospital mediante autorização do STF por meio de petição dos advogados. Aí, 2h08, escreve Carlos Bolsonaro. Protocolo da petição realizado às 3h08, uma hora depois, seguimos na garagem do hospital aguardando possível liberação para a chegada do presidente. 3h10, 2 minutos depois, e ele escreve em letra maiúscula. Notem há quanto tempo todos estamos aguardando, que horas ele chegará, se for liberado, e tire suas conclusões sobre o enredo explicitado e o trecho final que segue. Conclusão. Ao analisar pedidos de internação / medida humanitária e ao autorizar procedimentos médicos sem concessão de prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes sustentou que a custódia de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília não representaria risco à sua integridade física, uma vez que a unidade da Polícia Federal está localizada muito próxima ao hospital privado onde o custodiado costuma receber atendimento médico. Essa proximidade geográfica permitiria rápido deslocamento em caso de emergência, reduzindo eventuais riscos à saúde, e por essa razão, diz Carlos Bolsonaro, não haveria necessidade de alteração do regime de custódia ou concessão de medida mais ampla, já que o atendimento médico poderia ser realizado mediante autorização judicial específica. Carlos Bolsonaro citando a decisão de Alexandre de Moraes de manter Jair Bolsonaro preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E conclui Carlos Bolsonaro essa mensagem postada na internet. Em síntese, o argumento central foi o de que a curta distância entre a Polícia Federal e o hospital garantiria segurança médica suficiente, afastando naquele momento a urgência de uma medida humanitária mais extensa. Mas essa situação não se confirma, ele escreve mais, essa situação não se confirma diante do quadro exposto no dia de hoje, ele contestando então a negativa do ministro Alexandre de Moraes para que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, fosse levado ao hospital